Olá, meu nome é Luiz Felipe e sou estudante de gastronomia. Vim dar uma pequena aula sobre palatabilidade na matéria de hospitalar. A palatabilidade nada mais é que o nosso paladar, a nossa gustação. É ela responsável por nos permitir sentir os gostos. Conforme o ser humano foi evoluindo, o seu paladar foi evoluindo junto com ele. Nossos antepassados, por exemplo, comiam carnes cruas, sem tempero e muitas vezes até mesmo estragadas. Dá para imaginar? Mesmo assim, a nossa gustação tinha grande importância, porque instintivamente os primitivos deduziam se os sabores amargos, azedos e astringentes seriam benéficos ou não à sua saúde. E mesmo com o passar do tempo, ainda usamos desses conhecimentos para diferenciar quais alimentos estão contaminados ou estragados. Com a descoberta do fogo e o povoamento, as pessoas começaram a plantar e cozinhar seus alimentos. Começaram a utilizar temperos e até mesmo hoje o nosso paladar continua evoluindo. Mas já pararam para pensar como funciona o nosso paladar? Primeiro de tudo, é bom explicar que o nosso paladar ele é quimiosensorial, que por meio de reações químicas e sensoriais somos capazes de detectar compostos relevantes e nocivos. A nossa cavidade oral é organizada por botões gustativos, que são encontrados principalmente na nossa língua, que é considerado o nosso sistema funcional do paladar. Além da língua, temos a faringe, a epiglode e o terço superior do esôfago, que não está sendo mostrado na imagem. Essas áreas são áreas acessoriais, são áreas que auxiliam o nosso paladar. Cada botão gustativo é composto por células, de 50 a 150, dependendo da pessoa. Na parte central do botão gustativo, encontramos a microvilosidade, que a função dela é apreender substâncias e transmiti-la para as células gustativas, que em diante vão passar para as células transitoriais. As células transitoriais pegarão essas substâncias e transmitirão para a célula basal. Esse processo se finaliza com a célula basal passando essas substâncias para o nervo e o nervo passando para o nosso sistema nervoso. Nós sentimos 5 sabores: o doce, o amargo, o azedo, salgado e umami. Só que nem todos os gostos são captados pelas mesmas células. O gosto doce, amargo, por exemplo, são percebidos em virtude dos receptores da mesmos acoplados na proteína G. Já o salgado e o ácido, para serem percebidos, dependem dos canais iônicos. Percebe-se, portanto, que existem diferentes células especializadas para as percepções de um determinado gosto. Após a percepção desse sinal, o impulso nervoso deverá ser levado ao sistema nervoso central, onde será interpretado. Cada sabor ativa uma região específica do córtex gustativo, com exceção do azedo, que aparentemente não é interpretado nesse local. Além disso, o olfato é de suma importância, pois ele está ligado a 90% dos nossos sentidos. A filiforme, que é localizada na ponta da língua, e a fungiforme, que é localizada nas laterais, elas têm a função de direcionar as substâncias para o botão gustativo. Já a papila valada, que é localizada no fundo da língua, ela libera algumas substâncias para limpar os botões gustativos. Por exemplo, quando a gente come uma comida engordurada, essas substâncias limpam a língua para em seguida a fungiforme e a filiforme mandar essas substâncias para o botão gustativo. Como já conhecemos um pouco de como funciona nosso paladar, agora vamos aos fatores que promovem a variação do paladar. A genética é uma delas. Nenhuma pessoa tem o mesmo número de papilas gustativas. Quanto maior o número de papilas, maior será a percepção sensorial dessa pessoa. O sexo. A diferença entre papilas gustativas também existe entre homens e mulheres.
Um estudo mostra que as mulheres têm mais papilas gustativas que os homens. Isso as torna mais sensíveis aos sabores. A idade. Com o passar da idade, as células gustativas tendem a ficar mais lentas na hora de se renovarem. Os botões gustativos tendem a deteriorar e reduzir. A capacidade de sentir sabor acaba sendo reduzida. E o uso de próteses também influencia na palatabilidade. A cultura. Locais onde consomem comidas mais temperadas, por exemplo, a palatabilidade tende a ser mais aguçada, pois tem mais contato com sabores. A história. Cada local tem sua crença, sua história. Por exemplo, a Índia consome bastante especiarias. No Vietnã é consumido grilo, baratas, escorpiões. Então, a sua palatabilidade e seu gosto pela comida é outro ou diferente de cada região. Fatores hormonais. Com a mudança de hormônios, principalmente causado nas mulheres durante a gestação e a menstruação, os sentidos ficam mais apurados e se intensifica os sabores da comida. Psicológico e ambientais. Quando o indivíduo é internado por um longo período, ele passa por estresse psicológico, com a mudança de ambiente, com a ansiedade para um diagnóstico e o afastamento da família, entre outras pressões. Isso acaba influenciando a palatabilidade. Por causa desses distúrbios no sistema nervoso central, por causa de lesões, por conta de cirurgias, por causa do câncer, afetam também o paladar. E vários outros medicamentos estão associados a distúrbios que ocasionam a perca de paladar, como antihipertensivos, antidepressivos e antitumorais. Composições químicas dos alimentos. Como ela está debilitada e tomando medicamento, o correto seria uma refeição com a qualidade melhor e uma temperatura agradável. Quanto mais fácil a substância chegar ao poro, maior será o sabor que essa pessoa sentirá do alimento. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu trabalho e eu agradeço.